Bom, boa tarde. Vamos continuar. Eu fiz na aula passada só a definição, né, de espaço topológico e fiz alguns exemplos. Vamos começar por mais algumas definições. Até o final dessa sessão é meio que só definição simples, ainda não tem nada de muito emocionante. Acho que na próxima aula já começa a ter alguma coisa de um pouco mais interessante. Mas, bom, são conceitos que vão ser importantes para a gente ao longo do curso, né? Então agora eu vou começar com a definição de fechado. Ele vai dar uma noção bem boa de proximidade, mas eu vou só conseguir discutir isso daqui a pouquinho. Então, pela definição dele, de novo, fica uma noção meio sem motivação. Tem alguma motivaçãozinha, mas fica um pouco estranha, mas depois ela aparece uma definição bem boa. A gente faz daqui a pouquinho. Eu tinha Fala. uma pergunta sobre uma coisa da aula passada. Diga. Quando você tem a topologia discreta e aquela definição de aberto estrela de que todo ponto desse aberto estrela, o aberto estrela tem que ser uma vizinhança dele. Quer dizer que a vizinhança de um conjunto unitário seria o quê? Seria ele mesmo? O unitário é uma vizinhança possível. Não é só ela, mas o unitário é uma vizinhança possível. Certo. Do tipo quando você taca discreta. E o unitário só dá uma vizinhança possível se for isolado. Porque não precisa ser discreto todo mundo, né? Pode ser que só aquele ponto é isolado. Então, Tá. aí o unitário vai dar. E como que você mostra que, tipo, alguma coisa é uma vizinhança? Então, se você estiver na parte de estrela, a vizinhança é dado como definição. Do tipo, as vizinhanças são parte da definição. Aquilo que está listado são as vizinhanças. Certo. E aí, enfim, do tipo, tudo bem, faz parte da definição. Aí não tem. Quando você começa com os abertos, que daí você prova que alguma coisa é vizinhança. Entendi. Obrigado. Então vamos lá, vamos fazer fechado. Então definição vai ser fechado, definição meio sem graça por enquanto. Então, dado x tal espaço topológico, dizemos que f contido em x é fechado se x menos f é aberto. Então, por enquanto fica essa coisa meio estranha aí, que a única coisa que a gente está fazendo é dar nome para os complementares dos abertos, né? Do tipo, todo complementar de um aberto você vai chamar de fechado. Mas isso vai ser importante para a gente, né? Então só cuidado, não use a definição errada de uma coisa é fechada se não é aberta, né? Então, tipo, ela pode ser ambos, ela pode ser nenhum dos dois, ela pode ser várias coisas. Então, só de exemplos bobos, se x tal é espaço topológico, aqui é qualquer um, não precisa ter nenhuma hipótese, se x tal é espaço topológico. Lógico. Então x e vazio são fechados. Certo? Porque como esses dois são abertos, um implica que o outro é fechado, né? Então você já tem, para espaços não vazios, você já tem pelo menos dois fechados no espaço. Então, são os dois exemplos triviais aí que você vai ter. Um outro exemplo. Aí agora a gente fazendo no CAs com a usual. Então aqui eu vou marcar só que é a usual no CAs, usual em R. Que coisas que a gente tem fechado? A gente tem que esse cara aqui é fechado. Aí, um jeito de mostrar que esse cara é fechado, pois R menos 0,1 é igual menos infinito até zero, unido com 1 até mais infinito. Esse e esse são abertos, portanto a união é aberta, então você tem que esse cara é fechado. Aqui eu ainda fiz, vai ser acho que uma das últimas vezes que eu vou mostrar que alguém é fechado escrevendo exatamente quem que é o complementar dele. Em geral eu mostro que o complementar é aberto ou pela definição da topologia, ou pela base, ou alguma coisa do tipo. Que seria como a gente ainda não tem base, fica um pouquinho mais chato de escrever, mas em geral eu
Como é que seria o meu jeito normal de provar esse troço? Eu pego um ponto no complementar, mostro que ele cabe com uma folguinha dentro do complementar. Ou seja, eu estou mostrando que o complementar satisfaz a definição de ser aberto. Estou falando isso porque é assim que eu penso, é assim que a maioria dos jeitos que eu vou fazer e é assim que eu acho que sai mais fácil. Tudo bem que aqui nesse caso é muito simples, mas assim, em casos mais complicados, eu acho mais fácil você falar sobre ponto. Tipo, então falar que o ponto, em algum sentido, é interior, apesar de a gente não ter definido esse negócio direito ainda, ao conjunto, do que ficar falando que o complementar inteiro é aberto. Uma frase é sobre conjunto, outra frase é sobre ponto. A frase sobre ponto, em geral, é mais fácil. Mas aqui era bem tranquilo. Então esse aqui é um exemplo para uma coisa não trivial. Um outro exemplo é a discreta. Tal, de discreta. Se você pegar a topologia discreta, você tem que todo subconjunto é fechado. Porque todo conjunto é aberto, né? Então, tipo, você pega um conjunto qualquer, pega o complementar dele de graça é aberto, então, portanto, o conjunto é fechado. Então, aqui eu já dei alguns exemplos de coisas que são abertas e fechadas, né? Esses dois triviais, que sempre são, e agora no caso da discreta, que todo mundo é aberto e fechado, só para tentar destacar a falta do antônimo aqui, né? Do tipo, não é porque a coisa não é aberta que é fechada ou vice-versa. Vamos fazer um exemplinho que é um pouquinho mais interessante. Apesar que o nível de dificuldade é igual, mas é que também vai ser importante para a gente depois. Então, na reta de Sorgenfrey, tá? Estou fazendo com 0,1, mas pode ser qualquer coisa, né? Qualquer AB é fechado. Lembra que a gente fez a definição a gente já comentou isso aqui em algum momento, esse cara é aberto. E aqui ele é fechado também. Do tipo, ele vai ser um aberto que é um fechado. Que é uma coisa que não acontece nos intervalos normais, os básicos na reta real, né? Na reta real, os basiquinhos, que a gente não tem definição de básico ainda aqui, mas formal, mas os básicos lá são intervalo aberto aqui, e aí ele é um aberto de fato e não é um fechado. Aqui, esse cara, ele acaba sendo um aberto e ele é um fechado também. Então, na reta de Sorgenfrey já tem um monte de abertos fechados, apesar dele não ser topologia discreta. Qual que é essa topologia mesmo? Essa aqui é aquela que você pede uma folga só para um lado. Então você tem um ponto está dentro de um aberto se você tem uma folguinha para cá, para direita. Igual no CA você pede uma folga para cada lado, na reta de Sorgenfrey você pede só para um lado. Por que esse cara é fechado? Vamos fazer a demonstração. Dá para escrever como complementar de dois abertos aqui, acho que de uma maneira fácil, mas vamos fazer do jeito que eu falei que eu costumo fazer esse tipo de coisa. Vamos fazer com um desenho que acho que é mais fácil aqui para ficar explicando, né? Então é fechado no 0, aberto no 1. Eu quero mostrar que o complementar é aberto. Mostrar que o complementar é aberto é fazer o quê? Mostrar que qualquer ponto no complementar cabe com essa folga lá dentro, né? Porque se cabe com folga, você está mostrando que o complementar é aberto. Bom, mas você vai ter dois casos aqui, vai. Se você pegar um ponto para cá, você pode pôr a folga e ir do até o 0. Isso aqui é um aberto, que tem esse ponto. Você peguei o ponto X. Tudo bem? Se você pegou um cara para cá, aí você faz o que você quiser, né? Porque qualquer coisa que você pegar desses abertos para cá, deu certo. Então, acabou. Tudo bem? Então, você tem que... esse cara é fechado. Então, porque eu mostrei que o complementar é aberto. Para escolher esses pontos, teria que usar uma espécie de ordem? Não. Quer dizer, sim. Se você vai falar... A topologia é definida meio que usando a ordem, né? Então, você não vai ter... Tipo, se você não tivesse a ordem do CA, você não consegue nem definir o que são os abertos. Vamos definir fecho. Eu vou fazer a definição de fecho, a definição usual, apesar de eu achar que ela não é a mais... que dá mais intuição no cara. De novo, ela é a mais prática, ela é mais elegante em algum sentido, mas a intuição se perde um pouquinho. Depois eu vou fazer a definição que pega uma intuição melhor aqui dela. Então, definição. Dado a... Então, vamos começar com o espaço topológico de novo. Espaço topológico.
um plural aqui. E A contido em X. Vamos por... Deixa eu ver se eu já faço de uma vez as duas. Vou fazer as duas de uma vez. Denotamos por A fecho. A intersecção dos F's que moram numa certa família. F, eu vou colocar uma notação assim, porque acho que fica menos carregada. Onde F é a família dos fechados contidos em X, tal que A está contido em F, F é fechado. Vou colocar as duas definições, aí eu comento as duas de uma vez. Vou pôr uma bolinha em cima. Isso aqui é a união dos V's pertencentes a V, onde V fresco é os V's contidos em X, tal que o V está contido no A, não tem A aqui, né? Então tem. V contido em A, V aberto. A outra anotação para isso aqui, que às vezes aparece, é CL de A, que é o fecho de A. Esse aqui às vezes aparece como int de A, quem não quiser ficar pondo em cima, símbolos em cima. Esse aqui de cima eu acabei não dando nome para ele, isso aqui é o fecho de A. Esse aqui de baixo é o interior de A. Por algum motivo estranho, eu e acho que a maioria das pessoas acaba mexendo muito mais com o de cima do que com o de baixo. O de baixo está aí definido, é importante. Às vezes você se referencia a ele, mas o de cima você usa ele o tempo todo. Então o de cima é bem importante. O de baixo é útil às vezes. Tudo bem? Então o de cima é mais importante. O que é? Vamos já fazer algumas observações rápidas, só para a gente poder falar direito dessa definição aqui de cara. Vocês percebam que não interessa o que está escrito aqui nessa definição, o A fecho ele é uma intersecção de coisas que são fechadas. Então ela é fechada. Intersecção qualquer de fechados é fechado. Deveria ter comentado isso já, né? Não comentei. Você comentou já. Eu falei de fechado na... Não, não usei a palavra fechado na aula passada. Acabei de definir. Mas é que era o contrário da definição de topologia. É, ao contrário da definição da topologia, mas sai da definição, mas eu não falei. Então vamos pôr uma observação aqui. Talvez eu tenha falado... Não sei, eu acho que não. Bom, pela definição de topologia, automaticamente o que a gente ganha ali é que intersecção finita de fechados é fechada. E intersecção arbitrária. Intersecção de fechados é fechada, união finita de fechados é fechada. Se eu comentei ou não comentei, fica agora aí. Que isso aqui sai direto pela definição do que é aberto, né, pela definição de topologia, e leis de De Morgan, se você quiser. Do tipo, passa pelos complementares, você ganha que se a intersecção, se a união qualquer de abertos é aberta, então a intersecção qualquer de fechados é fechada, e se a intersecção finita de abertos é aberta, a união finita de fechados é fechada. Cada uma sai da sua respectiva. Aí, com essa observação, você já ganha esse negócio aqui. Mesmo que você não está entendendo direito o que é essa definição aqui, o importante é, quer dizer, uma parte da importante é, você tem que ela é uma intersecção de fechados. Se é uma intersecção de fechados, não interessa como é a intersecção, é fechado. Então, esse cara é um fechado. Do mesmo jeito que esse cara é um aberto. Porque ele é uma união de um monte de coisa, mas cada uma dessas coisas é aberta. Então, esse cara é fechado, esse cara é aberto, automaticamente. Aí, qual que é a parte mais interessante? Do jeito que está escrito, pelo fato de ser intersecção, pelo fato de ser união, o que acontece? Esse aqui, ele é o menor fechado que contém o A.
certo? Porque se você tivesse qualquer outro fechado que contém o A, essa intersecção está lá dentro. É menor que ela. Então, isso aqui é o menor fechado que contém o A. Do mesmo jeito que esse aqui, ele é o maior aberto que está contido no seu A. Ambas essas coisas que eu falei podem ser do tipo... Não, ambas não. Do tipo, o maior aberto que contém, que está contido no A, de repente pode ser o vazio. O maior, do mesmo jeito que o menor fechado que pode conter o A, pode ser o espaço inteiro. Certo? Mas está definido. Tudo bem? Então, definição formal desse negócio aí, simplesmente é o fecho, é o menor fechado que contém o seu A. Se intersecta todos eles, acho que esse é um comentário interessante, né? Essa família aqui nunca é vazia, a família em si nunca é vazia, porque o X é um fechado que contém o A. Essa família aqui nunca é vazia, essa aqui não dá problema, mas a família de qualquer forma nunca é vazia, porque o vazio está aqui dentro. O vazio é um dos elementos. Então, pelo menos alguém aparece aí nessas famílias. Fala. Não faz nenhum sentido pensar em maior aberto, que contém o A, é o contrário, assim, e o menor fechado. Fica difícil você poder falar o que é isso, porque você, como... É por causa do jeito como é feito as coisas, né? Porque como você não tem a união de fechados e fechada, pode ser que o menor fechado... Talvez em algum contexto você consiga um fechado minimal, mas... Quer dizer, desculpa, aqui é o fechado maximal, mas não único. Porque a união vai dar bagunça. Então, em geral, não tem essa ideia. Mas vamos ver aqui, ó, eu vou tentar fazer de um outro jeito. Eu vou tentar motivar essa definição de fechado de uma outra forma. A gente vai chegar numa noção equivalente de fechado, e que é o jeito que eu penso em geral fechados. Porque vocês vão acostumar durante o curso que eu penso muito pouco sobre conjuntos. A definição está sempre falando sobre conjuntos da topologia. Eu penso muito mais sobre pontos. Então eu vou fazer uma definição que fala do ponto de vista do ponto. Tudo bem? Para isso eu preciso da definição do que o ponto vai ter. Então, dado x, espaço topológico. Dizemos que x pertencente a x é aderente a contido em x, se você já viu a definição de ponto de acumulação, cuidado que não é essa. É parecida, mas não é. Tudo bem? O que é o ponto aderente? Vamos primeiro motivar a definição de ponto aderente, depois a gente vai para ver o que isso tem a ver com o fecho. Ponto aderente, eu vou tentar dar uma noção de que o ponto está arbitrariamente ou muito perto do conjunto A. Isso. A primeira coisa que você tem é que, bom, se o ponto está dentro do conjunto A, ele está muito perto. Isso sai direto pela definição. Mas você pode ter pontos que estão muito próximos, mesmo não estando lá dentro. Por exemplo, se você pegar na reta usual, então, R usual, você tem que 1 é aderente. Certo? Porque qualquer aberto que você pega em volta do 1, ele encosta nesse conjunto. O desenho aqui importante é, você tem o espaço X, você tem o conjunto A, você tem o pontinho aqui x.
qualquer aberto que eu pegue em volta dele, lembra que os abertos em volta dele era meio que motivação na aula passada, no fim eles acabam representando em algum sentido as noções de proximidade próxima do A, do tipo de coisas próximas do A. Então, para qualquer noção de proximidade que você tem do A, do ponto X, está sempre encostando no A. Então, isso é a ideia de falar que ele é aderente. Ele está colado no conjunto, não necessariamente dentro do conjunto, mas está colado. Tudo bem? Cuidado que, por exemplo, esse cara na reta de Sorgenfrey, o 1 não é aderente, porque tem o aberto que é do 1 para frente. Deixa de encostar. Tudo bem? A noção de proximidade na reta de Sorgenfrey é diferente. Tudo bem? Aí o que é que te dá a intuição aqui, que é o que eu gosto, é a proposição espaço topológico e A contido em X, A fecho. Então essa é a definição, quer dizer, a definição não, fica sendo a proposição, a caracterização de fechado via pontos aderentes. O que vai ser o fechado, então? O fechado vai ser o próprio conjunto colado com todos os pontos que forem aderentes a ele. Eu não preciso falar o próprio conjunto, porque todo ponto dele mesmo é aderente a ele, então na hora que você pega todos os pontos que estão muito próximos do seu A, isso forma o fecho. Então, o fecho nada mais é que a coleção de todos os pontos muito próximos do seu conjunto. Talvez o jeito de pensa ao contrário. Quem são os pontos que sobraram? Os pontos que sobraram são aqueles pontos que têm uma noção de proximidade em volta deles, que não encosta no seu conjunto. Tem uma noção de proximidade deles que atesta o fato que ele não está tão perto assim. Tem uma noção de proximidade que não tem nenhum ponto do A. Que em um sentido está falando, os pontos de A não estão tão perto assim. Um outro jeito de pensar. Vamos fazer esse. Então, isso aqui é uma igualdade de conjunto, tem que fazer duas inclusões. Então, vamos começar com essa, sei lá por quê. Então, eu tenho que pegar um ponto do afecho e mostrar que ele é aderente. Então, seja X pertencente ao afecho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou demorando porque eu estou tentando fazer um esforço de não fazer por contradição, porque vocês vão ver que eu tenho uma tendência absurda a fazer tudo por contradição. E eu não estou conseguindo, então vai por contradição mesmo. Eu não sei porquê, acho que é algum problema psicológico que eu tenho. Tipo, eu não consigo fazer nada. Bom, quero mostrar que ele é aderente. Então, temos que mostrar que ele é aderente. Mas, professor, dá para fazer essa demonstração sem ser por contradição? Eu não, pelo jeito. Fazer pelo contrapositivo. Quando eu falo contradição, inclui o caso contrapositivo, que as pessoas em geral não se incomodam tanto, mas sei lá. Então temos que mostrar que x é aderente a A. Suponha que não. Se ele não é aderente, então existe V aberto, tal que x pertence a V e V inter A é igual a vazio. Agora aqui, eu já devia ter feito antes, mas antes tarde do que nunca. Faz o desenhinho. Você tem o x, você tem o A, você tem aqui o seu ponto. E aí você estava falando que ele era, bom, aderente, não sei o quê, mas agora você achou
um aberto em volta dele que não encosta no seu A. Mas a partir do momento que você achou um aberto em volta dele que não encosta no seu A, esse complementar aqui é um fechado que contém o A. Bom, mas é um fechado que contém o A e não tem o seu xizinho. Então o xizinho não está no fecho. Vamos escrever isso que é o desenho, né? Então note que A está contido no x menos v. X menos v é fechado. E x não pertence a x menos v. Portanto, x não pertence ao fecho. Então, se você enunciar, se fizer o teorema, a proposição enunciando ao contrário, né, falando que o complementar do fecho são os pontos não aderentes, aí saiu uma demonstração direta. Mas aí tem muito não no enunciado, né? Tipo... Então, portanto, x é não aderente. Porque eu achei um fechado que contém o A e não tem o X. Então ele não pode estar em todos. Eu tenho um que não tem. A outra inclusão. A outra inclusão, agora tem que pegar um cara que é aderente e mostrar que ele está no fecho. Então, seja X. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer aberto que você pegar que tem o seu xizinho, esse aberto vai encostar no seu F, no seu A. Como é que eu faço esse? Vai ficar sem tentar coisas diferentes. Vamos tentar. Então, temos que mostrar. Suponha que x não pertence ao A fecho. Não pertencer ao A fecho foi o fato que a gente acabou de usar ali no final, que isso é equivalente a falar o quê? Falar que tem um fechado. Então, existe um fechado. F contido em x fechado. Tal que A está contido em F e x não pertence a F. Hora do desenho, para a gente entender qual é a situação que está acontecendo. Você tem aqui o seu x, você tem aqui seu A, você tem o seu ponto aqui, x, e agora o que você fez? Eu achei um fechado que tem o A, mas não tem esse x. Então vamos fazer o fechado aqui assim. Fechados em geral eles são mais quadradinhos. Esse aqui é o F. Bom, mas então acabei de achar um complementar desse F é um aberto que tem o x e não encosta no A. Então ele não é aderente. Então, repara que o desenho te fala tudo o que você precisa. Vamos só escrevendo. Então aqui, logo, ou então, x pertence a x menos f, que é aberto, e x menos f inter A é igual a vazio. Portanto, x não é aderente. Então, saiu. Beleza. Então, a gente tem essa caracterização via pontos aderentes. Uma proposiçãozinha básica sobre fechos. Vamos fazer agora. Eu quero
alguns caras aqui, acho que 2 tá bom. Tá. Isso aqui tem um monte de jeito de fazer, mas vamos fazer de um, pelo menos. Antes de eu começar a fazer, tá como exercício na apostila depois, tem a proposição análoga, não é idêntica, para os interiores. Então, para o interior você consegue fazer alguma coisa parecida. Tudo bem? Vamos fazer então esse aqui. Basicamente o que você está fazendo é, se você tiver um conjunto dentro do outro, na hora que você tomar o fecho dos dois lados, a inclusão se mantém. Tomar fecho 2 vezes não ganha nada. E um cara, ele é igual ao próprio fecho, essencialmente C, ele é fechado. Você pode fazer, eu acho que todas essas saem de algum jeito pela definição de fechado, mas, né, aquela da intersecção de todos os fechos, não sei o quê. Mas eu acabei de fazer a ponto aderente e eu acabo tendo uma tendência a falar mais sobre pontos, elas também sabem pontos aderentes, acho. Então vamos dar uma olhadinha para o ponto aderente. Vamos ver, vamos começar pela A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que se o A está contido no B, então o A fecho está contido no B fecho. Pense em termos de ponto aderente. Se você tiver um cara que é ponto aderente do A, isso quer dizer que qualquer aberto dele encosta no A. Mas qualquer aberto em volta dele encosta no A, portanto encosta no B, porque o B é maior. Fica bem, então ele é aderente ao B. Tudo bem? Estou usando a caracterização que a gente acabou de provar. Você pode fazer pela intersecção ali também dos fechados, mas eu acho mais bonitinho assim. Quer ver? Seja X pertencente a fecho. Então, dado V aberto, tal que X pertence a V, temos o quê? V inter A diferente de vazio. Portanto, V inter B diferente de vazio, porque o B contém o A, né? Portanto, eu fiz isso para um V aberto qualquer que tinha o X. Então, X pertence ao B fecho. Não escrevi aqui, mas o que eu estou usando é a definição de ponto aderente e a caracterização via ponto aderente. Mostrei que ponto aderente de um é aderente ao outro. Vou fazer o C, porque daí o B sai do C. Então, C. C é... Se o A fecho é igual a A, então, essencialmente C, o A é fechado. Então, tem umas 2 implicações, só que uma eu acho que é razoavelmente de graça, né? Se for igual a A é fechado, porque esse cara é fechado. Então, se você é igual a um fechado, você é fechado. Então, essa sai, simplesmente porque o A fecho é fechado. E a outra sai porque se ele é fechado, o complementar dele atesta que todos os pontos do complementar, que o complementar é aberto, né? Do tipo, todos os pontos fora dele não são aderentes. Então os aderentes são só os pontos dentro de A. Vamos escrever isso aí. Quer ver? Suponha A fechado. Suponha A fechado. Dá para fazer direto pela intersecção também, né? Ó, se você quiser, vou falar de um jeito e escrever do outro. Se você quiser usar a definição da intersecção dos fechados, o A é um dos que aparece na intersecção. Então, o A já está contido no fecho e a outra inclusão você tem sempre. Poderia fazer assim. Já que eu gosto de ponto aderente, vou fazer via ponto aderente. Vou escrever a via ponto aderente. Então, suponha A fechado. Então, todo ponto
aderente de A pertence a A. Pois x menos A é um aberto que atesta isso. Essa aqui de fato fica mais difícil de fazer, talvez fique mais feia fazer por ponto aderente, mas só para manter o padrão. Tá, eu vou usar, quando eu usar esse termo, é o aberto que atesta, é o porquê. Você tem lá na definição, tem um aberto que contém o seu ponto x e ele é adjunto do seu conjunto original. Esse aberto é esse aí, é o x menos A. Bom, e aí, então isso aqui está falando simplesmente que o A fecho está contido no A. Mas a outra inclusão você tem pela definição de fechado ou pela definição de ponto aderente, tanto faz. Você tem a outra sempre imediata. Bom, e aí agora o que, que você tem? Você tem que a B segue da A, né? Segue da C. Porque o A fecho é fechado. Então, como esse cara é fechado, você tomar o fecho dele dá a mesma coisa. Então, você tem as duas. Aí acaba essa. Vamos fazer uns exemplos agora para... Então, topologia discreta. Se tiver topologia discreta, o fecho do A, sendo A seja lá quem for, é o quê? A. Porque ele é fechado. E a gente usa o item B. Não, item C. E o interior do A? A também. Porque o A é aberto. Ele é o maior aberto que está dentro dele. Certo? Não vou escrever porque não vale a pena, mas só para... Se eu trocar aqui discreta por caótica, que é aquela que só tem o vazio e o espaço inteiro. Esse aqui é quem? Esse espaço inteiro, a não ser que o A seja vazio. Se o A for não vazio, é o espaço inteiro. Certo? E o interior? Vai ser o vazio, a não ser que o A seja o espaço inteiro. Isso. Tudo bem? Mas é de novo aquela coisa de... para fazer exemplo muito patológico, né? Do tipo... Ok. Vamos fazer uns um pouquinho mais interessantes. Então vamos por R usual. Vocês sabem essas coisas, mas só para... Não, vou deixar fechado de um lado. 0, 1. Fecho. Então, se você quiser fechar esse cara, é simplesmente isso aqui, certo? O 1 é ponto aderente, a gente já tinha comentado em algum momento. E só o 1 é ponto aderente, né? Não tem ninguém mais para a direita que vai ser aderente a isso. Então, para ali mesmo. E para a esquerda não tem ninguém. Tudo bem? Então, isso aqui dá certo. Mas se você fizer isso na reta de Zoggenfrey... É ele mesmo. Porque ele é fechado. A gente já tinha discutido isso. Tudo bem? Devia ter mantido o exemplo lá em cima, mas vamos de volta para R usual. O fecho dos racionais. Reais. O menor fechado que tem os racionais é
a reta toda. Esse eu acho mais fácil, bem mais fácil, pensar em termos de ponto aderente. Qualquer real que você pega é aderente aos racionais, porque qualquer aberto em volta dele tem um racional. Certo? E o interior dos racionais? Vazio. Por quê? Porque qualquer aberto que você pegue nos reais, em particular, tem um intervalo. E esse intervalo tem um racional e aí já foi. Tudo bem? Então tem que ser vazio. Tranquilo. Muda alguma coisa se eu fizer na reta desordem, Frei? Não. Certo? Do tipo, se você fizer na reta desordem, Frei, isso aqui continua, isso aqui continua. Meio que pelos mesmos motivos. Mas... Então são duas topologias razoavelmente diferentes, mas guardam algumas semelhanças. Sim, ok. Vamos fazer um que eu tenho que fazer, mas esse de fato eu quase nunca uso, mas sei lá, né? Faz parte. Então, seja x tal espaço topológico e A contida em x. Eu vou escrever a definição explícita, mas vocês vão ver que dá para escrever de uma maneira mais curta. Qual que vai ser a ideia intuitiva do que é um ponto estar na fronteira de um conjunto? Na fronteira do conjunto quer dizer que ele está perto do conjunto e perto de fora do conjunto. Fora do conjunto, complementar do conjunto. Então ele tem que estar perto tanto de dentro como de fora. Estar perto do conjunto é o que a gente viu, é a noção de ser ponto aderente. Então eu estou pedindo que ele seja aderente ao conjunto e aderente ao complementar do conjunto. É exatamente o que eu escrevi aqui. Qualquer aberto que você pega vai interceptar dentro. Isso aqui atesta que ele é aderente a dentro. Isso aqui atesta que ele é aderente a fora. Só escrito de outro jeito. Tudo bem? Então essa é a ideia intuitiva, né? Do tipo, você tem que é o ponto... O que vai ser uma fronteira vai ser ponto que está perto de dentro e perto de fora. Aí ele acaba pegando alguns exemplos meio estranhos. Só para pôr a notação aqui. Notação para os pontos de fronteira é esse troço aqui. Pelo menos é a notação mais comum que eu vi. Vamos pegar exemplos. Vamos fazer em duas colunas, só para ficar mais fácil dessa vez, né? Eu vou pegar del 01 R usual e Sorgenfrei. O que é a fronteira desse intervalo na topologia usual? O ponto 0 e o ponto 1, certo? Da hora. Tudo bem? Certo? Só se você pegar um cara dentro desse intervalo que não é nem o 0 nem o 1, ele não é aderente a fora. Se você pegar qualquer cara mais
fora desse intervalo, né, inclusive não sendo 1 também, ele não é aderente adentro. Perfeito? E aqui? Vazio. Tudo bem? Fica depois para vocês pensarem. O fato desse troço ser aberto e fechado na reta desordem vai ter a ver com isso aqui. O fato desse negócio ser aberto e fechado aqui tem a ver com isso. Ah, pera aí, vamos aproveitar que eu fiz a tabelinha, eu posso acrescentar mais uma linha e tá fácil aqui de acrescentar, né? Aqui. O que é a fronteira nos reais? Todo mundo enxerga isso? Aí a gente já começa a ter aquela coisa aqui do tipo, quando você faz desenho, em geral a fronteira do conjunto é menor que o conjunto, né? Esse aqui é um caso que ela é grande. Certo? Porque qualquer ponto que você pegar dos reais, ele está perto dos racionais e está perto dos irracionais, então não tem o que fazer. Mesma coisa aqui, né? Então, nesses dois casos aí, deu. Tá bom. Vou fazer base agora, vamos chegar finalmente na ideia de base, que deve facilitar bastante a nossa vida para daqui a pouco. A ideia de base vai ser uma coleção de abertos que é suficiente para você gerar todos os abertos do espaço. Então, em vez de a ideia vai ser que você consiga descrever a base, uma vez que você descreveu a base, automaticamente você descreveu todos os outros abertos do seu conjunto. Isso aí você vê em um monte de outros conceitos, né? Do tipo, você vê em álgebra linear, por exemplo, a ideia de base, ele mais ou menos faz isso. O problema é que o paralelo acaba aqui, porque em álgebra linear e em vários outros contextos, você tem uma certa minimalidade também. Você consegue pedir uma base, em algum sentido especial, que é a minimal. Aqui não vai ter minimal. Tá? Em geral, não tem nem como você pedir uma minimal. Okay? A maioria dos exemplos de base que vocês vão ver aqui, eles são do tipo, você pega a base, tira um elemento dela, continua sendo base. Salvo raríssimos casos. Tudo bem? Então, não vai dar para fazer minimal, mas vai gerar os outros abertos. Ok, vamos... Eu vou pôr não vazio aqui. Eu acho que formalmente não precisa, mas eu acho que fica mais bonitinho. Para tudo ver, aberto não vazio. Existe B' contido em B, tal que V é igual à união dos B's pertencentes a B', B. Então, o que eu estou falando aqui? Vai ser uma coleção de abertos. Cuidado que do jeito que eu escrevi ela fica meio escondida, mas eu estou falando que os elementos da base são abertos, eu preciso disso, senão você cai num conceito parecido, mas não igual. E que tem essa propriedade. Qualquer outro aberto é escrito como união desses caras. Se você pedir que você pode fazer intersecção e depois união desses caras, por exemplo, você poderia fazer intersecções finitas e depois união desses caras, aí você cai num conceito que o pessoal não é exatamente base, é subbase, a gente vai ver mais pra frente.
vai ser interessante. Mas quando é só pela união, esse é o conceito clássico, consegue fazer todo mundo via união. Tudo bem? Sem ter que fazer intersecções. Então, essa é a definição. Dificilmente você vai usar a definição, você vai usar a caracterização que eu vou colocar agora. Tipo, essa é a caracterização que é mais, na prática, que você acaba usando bem mais. Então, vamos fazer qualquer caracterização de uma vez para daí a vida ficar mais fácil. Proposição. Uma família B. Então, não coloquei o espaço topológico, né? Mas, bom, x tal, um espaço topológico, daí você vai pegar uma coleção de abertos. Então, uma família B de abertos é uma base. Ficou feio porque eu não tenho nem quem é o espaço aqui, né? Mas é o x tal, um espaço topológico, é uma base para x, C e somente C. Para todo x no conjunto, para todo V aberto, tal que x pertence a V, existe B na base, tal que x pertence a B, que está contido em V. Desenhinho muito importante aqui, eu vou usar isso muitas vezes. Vou usar coisas parecidas com esse depois. Então pegou um aberto, pegou um ponto lá dentro, vai ter um cara da base aqui no meio fazendo sanduíche. Então esse aqui é o V, esse aqui é o recheio, elementos da base. Se você sempre consegue fazer isso, esse troço é uma base. Se você é uma base, você sempre consegue fazer isso. Aliás, deixa eu só... Devia ter feito um comentário aqui antes. A própria topologia forma uma base, né? Então todo espaço topológico tem uma base trivial que é ela mesma, a própria topologia. Mas o caso interessante é quando você tem mais coisa. Deixa eu escrever aqui, né? Vamos fazer esse aí, então. Então, demonstração. Um lado, eu quero mostrar que se é base, eu consigo fazer isso. Então, escreve o que você quer mostrar, seja x, sejam, né? Tem dois caras, então sejam x pertencente a x e v pertencente a tal que x pertence a v. Usa o fato que é base. Como B é base, existe B' contido em B, né? Existe uma subcoleção dessa família, tal que V é igual à união dos B's nessa B'. B. Bom, mas se o V é inteiro uma união desses caras, um desses caras tem que ter o X. E como essa união não vaza do V, todos esses elementos estão aqui contidos. Logo, existe B pertencente a B', que está contido em B, né? Do tipo, então você achou o cara certo já. Tal que X pertence a B, que está contido em V. Então, esse lado foi. Então, se você tem isso, você... Se é base, satisfaz esse troço. Vou fazer a volta. Ó, não foi por contradição. O que é a volta? A volta tem que pegar alguém que faz isso e mostrar que é base. Aí é meio que a mesma coisa, só que ao contrário, né? Você pega o quê? Você pega... Então, um cara satisfazendo essa afirmação grande do enunciado, vamos mostrar que ele é base. Para mostrar que ele é base,
eu tenho que mostrar a afirmação. A afirmação fala, pega um aberto não vazio. Para facilitar a minha vida, que eu não preciso fazer a união vazia. Então, seja V aberto, V diferente de vazio. Certo? Para cada X pertencente a V, que existe porque a família, porque ele é não vazio, existe Bx pertencente a B, tal que faz o sanduíche. X pertence a Bx, que está contido em V. Portanto, V é igual à união dos x que pertencem a V, Bx. Use os índices, já, se for para usar índice, use a seu favor, né? Do tipo, já indexei pela coisa certa e já sai direto. Tá claro isso aqui? Tudo bem? Consegui usar aqui o V, a união de abertos na base. Cuidado na hora de definir base, usar essa caracterização. É importante esse xizinho. Se tem esse xizinho que pertence ao B, que está contido no V, você poderia simplesmente falar assim, tipo, se eu tenho uma família que, dado qualquer aberto, eu tenho um aberto dessa minha família lá dentro, sem implicar essa do X. Isso não dá uma base, isso pode dar outra coisa. Tudo bem? Pode faltar. Tudo bem? Tem um nome que acho que provavelmente a gente não vai usar no curso, mas tem lugar... Livros mais velhos chamam de pseudo-base, os livros mais novos chamam de pi-base. É esse outro conceito que a gente falou. Não dá a mesma coisa. Por exemplo, intervalos racionais na reta de Sorgenfrey têm essa propriedade. Eles, dado qualquer aberto da reta de Sorgenfrey, tem um intervalo de extremos racionais aberto lá dentro. Mas os abertos racionais, os intervalos abertos racionais não são uma base para a reta de Sorgenfrey. Que não é, a gente precisa fazer um certo esforço. Mas, bom, na verdade a gente pode fazer uma sacanagem, né, para mostrar que não é. Porque os intervalos com extremos racionais é uma base para os reais. Ele não pode ser uma base para a reta de Sorgenfrey, porque ele não poderia ser uma base de dois espaços diferentes. Certo? Mas... não comentei isso aqui ainda, né? Mas vamos fazer os exemplos aqui. Então, R usual. Se você pegar essa coleção aqui, AB com AB pertencente aos racionais A menor que B, é uma base. Tá claro? Qualquer aberto que você pegar nos reais, e qualquer ponto dentro desse aberto, você consegue um intervalo de extremos racionais lá dentro. Eu pego com os racionais porque daqui, acho que umas 2 aulas, a gente vai falar sobre axiomas de numerabilidade e o fato dos racionais ser numerável vai me ajudar. Então, mas eu poderia colocar aqui AB reais, que daí não me ajuda daqui 2 aulas. Tudo bem? Os dois dão base. Se tiver, pega um conjunto que tem 2 topologias diferentes, e aí você pega uma base para um. Então ela não é uma base para o outro. Porque senão todo aberto de um você conseguir escrever com aqueles elementos, todos os abertos do outro você conseguiria escrever também com aqueles elementos. Então aí as duas bases iam ser iguais. As duas topologias iam ser iguais. Então alguma... Então como eles seriam uniões diferentes? Não, porque você pode usar qualquer uma das famílias. Aí que é isso que dá confusão. Certo? Mas é um bom exercício, assim, é só uma observação, na verdade, né? Mas, assim, é bom para pensar um pouquinho, do tipo, tenta escrever essa demonstração, do tipo, se você tiver um mesmo espaço com 2 topologias diferentes, se você tiver uma base para uma, ela não é uma base para outra. Alguma coisa tem que furar. Pode ser que o que fure é que os elementos não sejam abertos. Mas, ok? No caso aqui dos reais, não é isso.
Essa aqui eles continuam sendo abertos na reta de Sorgenfrey. O que vai acontecer é que, como eles são abertos na reta de Sorgenfrey, isso aqui tira, ou já dava para observar antes, né? Mas isso tira que qualquer aberto dos reais é aberto na reta de Sorgenfrey. Mas a volta não vale. A reta de Sorgenfrey tem mais abertos do que na reta real, usual. Esse aqui está feito. Bases que vocês conhecem, vai para fazer, mas acompanhar aqui, seja x espaço métrico. As bolas de raio 1 sobre n sempre x, n pertencente aos naturais positivos, x pertencente a x, é uma base. Ó, sempre que eu pegar um espaço métrico e não falar nada, eu estou pensando na topologia dele e a topologia induzida pela métrica, né? Então, essa aí é a topologia, é uma base para a topologia induzida pela métrica. Então, bolas de raio 1 sobre n. De novo, se você quiser, pode pegar bolas de raio real positivo, que dá certo também, só que ele não me ajuda daqui a 2 aulas. Porque aqui essa aqui é inumerável. Então, se eu estou já destacando uma coisa para frente. Leandro, Fala. ali você falou que o fato das topologias serem diferentes mostra que isso daí não vai ser base para reta de Sorgenfrey, certo? Certo. Mas mesmo se você fechar no A, também não vai dar. Se eu fechar no A, também não vai dar, mas aí agora já daria trabalho para eu fazer. Outro argumento. É outro argumento. Do tipo, o que está perguntando é se eu fechasse aqui. Se isso aqui daria uma base para reta de Sorgenfrey. Não. Do tipo... Na verdade, aqui não é tão difícil de mostrar, mas tem que fazer uma certa coisa. Por exemplo, essa aqui não tem todos os abertos que contenha o π, por exemplo. Vou usar aqui o π é irracional. Talvez o π mostrar que é irracional é mais difícil. Então uso o raiz de 2. O raiz de 2 é fácil mostrar que é irracional. Então pego o raiz de 2, esse aqui não tem. Não dá uma base. Não dá. É que eu não tenho conceito de base local ainda, mas fica... Mas se você quiser, assim, usar, sei lá, superpoderes para simplesmente falar que mesmo fechando não vai dar uma base na reta de Sorgenfrey, é que a gente vai mostrar no futuro que a reta de Sorgenfrey não tem base numerável. Mas aí é meio sacanagem. O raiz de 2 não daria nada. É para mostrar. Não é todo aberto que tem o raiz de 2 que tem alguém dessa forma lá dentro. Você tem que ter alguém dessa base. Pensa que isso aqui é uma base. Certo? Agora pega o aberto raiz de 2 mais 1. Isso aqui é um aberto que tem o raiz de 2. Agora arruma alguém daqui que tenha o raiz de 2 e esteja aqui. Não dá. Certo? Então isso não seria uma base para a reta de Sorgenfrey também. Então nem sempre só fazer uma arrumadinha assim não vai dar certo. Se você deixar agora o AB virar real, aí sim. Mas se você deixar só o A ser real e o B racional, ainda dá também. Fala. Fazendo a volta dessa proposição que você fez, dá para pensar no B como aquela coisa do interior que você definiu também? Você definiu o interior como sendo a união dos abertos que estão contidos nele. Sim, mas a base, ela não necessariamente é todos os abertos que estão aparecendo lá. Do tipo, o que vai acontecer é que você pode pensar, ou se quiser tentar escrever, é uma coisa, essa aqui você consegue falar que o B vai ser, na hora que você faz aquela coleção que aparece lá no interior, você pega todos os elementos básicos que aparecem lá, e aí faz a união deles, dá o espaço de volta. Então, na verdade, você está escrevendo a mesma coisa de um outro jeito, mas é isso. Fizemos esse aqui. Vamos fazer o sistema fundamental de vizinhança. Isso aqui é importante. Eu falo muito isso e aí se eu não tiver definido, eu vou ter problemas daqui a pouquinho. Então, seja x pós-topológico.
Interessante, porque... Tá bom. A ideia da vizinhança, do sistema fundamental de vizinhanças, é meio que falar a definição de base, só que em termos de vizinhanças. Lembra que vizinhanças era uma coisa que parecia um aberto, mas não necessariamente era um aberto. Não a estrela lá do começo, aquela que a gente fez na segunda parte. Eu vou lembrar a definição daqui a pouquinho. E aí tentar recuperar essa noção de base. Então, tanto que o conceito aqui no final parece bastante com a caracterização que a gente tem ali. Vamos só fazer um desenho aqui para lembrar o que diabos é vizinhança e o que eu estou querendo dizer com aquele negócio ali. Então você tem o seu x grande, você tem o ponto x aqui. O que é uma vizinhança em volta dele? Vizinhança em volta dele é um conjunto qualquer, tal que em volta cabe um aberto aqui. Então, do tipo, isso aqui vai ser a vizinhança, se aqui cabe um aberto. Vamos chamar de U esse aberto. V é uma vizinhança de X se o ponto lá cabe com uma certa folga, folga dada por esse U aqui dentro. O que é o sistema fundamental de vizinhança? Vai reparar que vai fazer dois sanduíches aí. O sistema fundamental de vizinhanças bom, primeiro, todo elemento tem que ser vizinhança. Então, passa essa parte. Segunda parte para qualquer aberto que você pega, em torno do ponto X, tem que ter uma vizinhança lá dentro. Então, do tipo, para qualquer aberto que você pega, você consegue fazer um sanduíche cujo recheio é uma vizinhança. Lembrando que a vizinhança já é um sanduíche cujo recheio é um outro aberto. Tudo bem? Aí você fala assim, mas é muito parecido, por que tem esse outro conceito? É simplesmente porque depois vai ficar bem mais fácil para a gente poder falar de vizinhanças fechadas, vizinhanças compactas e coisas assim. Tá bom? Isso vai facilitar bastante a nossa vida no futuro. Por enquanto parece só uma definição mais confusa do que a anterior, mas ela vai ajudar a gente para frente. Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um exemplo que diferencia aqui. Pega... Vê se vocês concordam com isso aí. Essa coleção é um sistema fundamental de vizinhanças para o zero na topologia usual dos reais. Como é que você faz isso? Ó, então, como é que você... Primeira coisa, mostra que todo mundo é vizinhança. Se pegar um intervalo fechado de menos 1 sobre n até 1 sobre n, bom, o zero está lá dentro e cabe um intervalinho aberto lá dentro. Então é uma vizinhança. Repara que o conjunto não é aberto, mas é uma vizinhança. Tudo bem?
Agora vamos mostrar a parte do ser sistema fundamental. Ser sistema fundamental quer dizer o quê? Pega agora um aberto em volta do zero. Bom, se o zero está lá dentro, tem um epsilon que cabe lá dentro, em volta do zero. Bom, mas então pega um 1 sobre n que é menor que esse epsilon. Essa vizinhança cabe lá dentro. Perfeito? Então, esse aqui é o sistema fundamental de vizinhança do zero. Dá pra dizer que no espaço métrico toda vizinhança é aberta? Não, porque você pode, por exemplo, pegar as bolas fechadas em R2, elas são vizinhanças, não são... O que vai acontecer é que se você tiver... Se você... O aberto, se pegar a bola fechada e pegar um cara da borda dela, não tem uma bola aberta que tá lá dentro. Então, mas é que é Tem os sempre... abertos que estão lá dentro da vizinhança. É vizinhança de um ponto. O aberto é o conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos. Aí não é só em espaço métrico, aí é sempre. Tudo bem? Por exemplo, isso aqui, esse cara aqui, ele é uma vizinhança do zero, mas não é uma vizinhança do 1 sobre n. Porque 1 sobre n está na beiradinha. Eu quero falar um sistema fundamental de vizinhança para um ponto x num espaço que a topologia é discreta. Só para esse ponto x, hein? O sistema fundamental de vizinhança é só desse ponto. O unitário de x. Ó, todo mundo enxerga que o unitário de x é uma vizinhança do x? Porque ele é um conjunto que contém um aberto que tem o x. O aberto é ele mesmo, certo? Todo mundo concorda que qualquer aberto que tem o x tem esse cara lá dentro? Então, o meu sistema fundamental de vizinhanças é a grande coleção de um único conjunto que é o unitário do x. Tudo bem? Você pode pôr mais gente aí, mas esse já deu. Lembra que eu falei o negócio de ser minimal? O único jeito de você conseguir alguma coisa minimal é quando você tem casos assim. E você não vai ficar procurando minimais. Porque esse aí é minimal, certo? Se você tirar esse, não vai dar. Esse aqui você ainda consegue tirar alguns, né? Continua sendo. Você pode pôr para n pares, por exemplo. Vamos fazer base para subespaço. Então, proposição. CB base para x. Então, b' igual a b entre y para b pertencente a b é base para y continente x. Se você tem um x e pega um y lá dentro, a base do grande induz uma base no pequeno. É assim que a gente fala isso aí. Então é meio que você pega os caras da base do grande, conserta eles, né? Porque eles não podem vazar do y. Eles passam a ser base para o y. Né? Isso aqui é mais uma observação do que qualquer coisa, mas vamos fazer, vai. Primeira coisa que você não pode esquecer, vai. Primeira coisa é notar que os elementos têm que ser abertos. E são abertos de fato. Lembra que você tem que mostrar que eles são abertos em y, não em x. E eles são abertos em y porque os abertos de y são justamente os abertos de x interceptados com y. Então, isso dá certo. É aberto, é que melhor talvez você falar onde, né, para não ter perigo de ter dubiedade.
é aberto em Y. A outra coisa é o quê? Agora você tem que mostrar que vale aquelas... Vamos mostrar que vale a caracterização? Acho que é mais fácil. Então, mostrar que vale a caracterização é o quê? Seja... Como agora o ponto mora em Y, ele vai chamar Y. Então, Yzinho pertencente a Y e V aberto em Y, cuidado, tal que Y pertence a V. Cuidado agora, não vai usar o fato que B é base ainda, porque você não tem um aberto para usar ele, porque esse V é aberto em Y, ele não necessariamente é aberto em X. Então, eu preciso voltar para o X. Então, como V é aberto em Y, existe, chamar de W, aberto em X, tal que o quê? Tal que o V é o W interceptado com Y. Todo aberto de Y é um aberto do X interceptado com Y. Isso foi a definição de subespaço que a gente fez na aula passada. Agora eu consigo usar o fato que B é base. Como B é base, existe B pertencente a B fresco, tal que Y, porque o Y é um ponto de X também, né? Porque ele é um ponto de Y, então ele é um ponto de X, então eu posso fazer isso. Então Y pertence a B, que está inteiro contido em W. Portanto, Y pertence a B inter Y, porque o Y é um ponto de Y e agora ele está em B. E isso aqui está contido em V, porque ele está inteiro dentro do W, V está inteiro dentro do W inter Y, então dá certo isso. E esse cara aqui pertence a B', né? Que é o que você queria. Então deu certo. Então a gente já consegue pegar a base do grande e passar para a base do pequeno. Eu estou achando meio estranho porque ou eu pulei aqui... Ah, estava aqui. Ok, falta uma observação que eu fiz junto com a definição de vizinhança, mas aqui eu esqueci de falar. Então, vamos pôr só mais uma definição. Seja X tal, espaço topológico. E X pertencente a X. Se V é sistema fundamental de vizinhanças para X. Cada elemento de V é aberto. Dizemos que uma base local para X. Então, quando você tiver um sistema fundamental de vizinhanças, cujos elementos, além de vizinhanças, são abertos, são vizinhanças abertas que a gente chama, aí a gente chama de base local, mais fácil. Tudo bem? Cuidado, tem algumas relações mais ou menos fáceis, mas nem sempre isso é a coisa mais útil. Mas, ó, se você pegar vou melhor escrever. Se você pegar está nos exercícios, mas vamos só fazer
as observações aqui. Fixa B uma base. Aí agora pega um x no xão e pega o bx, que seria, isso aqui é a definição que você espera, que seria quem? Os elementos do B fresco, tal que o x pertence a esse elemento. Isso é uma base local para x. Certo? Eu peguei de dentro da base os pontos que tem, os abertos que têm um ponto específico. Então isso aí vai formar uma base local para esse ponto específico. É razoavelmente direto da definição, só tentar escrever, sai pela caracterização sai direto. Tudo bem? Do mesmo jeito, se você para cada x fixar um bx, uma base local, a união de todas as bases locais dá uma base para o espaço inteiro. Tudo bem? Entenderam o que eu fiz agora? Ao contrário? De novo, sai pela caracterização. A caracterização vai falar exatamente isso. Então, se você juntar todas as bases locais, dá uma base. Se você pegar para cada ponto os abertos da base que tem ele, você consegue uma base local para esse ponto. O que eu ia falar que não é talvez muito útil é que às vezes você não quer fazer isso, porque isso aqui a gente vai fazer daqui a algumas aulas, porque, por exemplo, você pega nos reais. Cada ponto vai ter uma base local enumerável. Estou adiantando coisas, mas cada ponto vai ter uma base local enumerável. Se você juntar todas as bases locais, vai dar uma coleção não enumerável de abertos que vai formar uma base para os reais. Mas tem outra que é enumerável. Tem uma outra base que é uma base para todo mundo, que é enumerável. Então, do tipo, às vezes não compensa você juntar todas porque você tem muita redundância. Você consegue fazer com menos que isso. Fala. Existe diferença da base local para a base normal. Como você faz? Do tipo, se você tiver da base, se você fizer aqui, ó, pensa que cada um desses é uma base local para o x. Começa com uma base local para cada x. Aí agora você define B como sendo a união dos x pertencentes a x desses caras. Juntei todas as bases locais. Isso faz uma base para o espaço inteiro. Sai que é base se você... Sai direto que é base se você usar a caracterização que estava aqui, né? Que isso aqui é a demonstração da caracterização. Tudo bem? Ok, deixa eu ver... Bom, dá. Vou começar o assunto da próxima aula. Então, que são axiomas de separação. Deixa eu motivar. Definição de espaço topológico, ela é muito geral, do tipo, como vocês estão vendo até agora. Na maioria dos casos, você vai querer ter espaços que tenham um pouco mais de rigidez ali, do tipo, que você tenha uma estrutura um pouquinho mais formal. Porque, por exemplo, do jeito que a gente está fazendo, a caótica, por exemplo, satisfaz. E, bom, esse é um exemplinho muito do porcaria, então vamos tentar tirar ele. Então, um dos tipos de axioma que aparecem são o que a gente chama de axiomas de separação. Separação do quê? Né? Tipo, depende do axioma, mas basicamente o que a gente vai fazer é tentar separar pontos, primeiro entre eles, depois entre fechados, depois os fechados entre si. Meio que nessa ordem que a gente vai fazer. Então, são axiomas que, em algum sentido, eles estão em uma ordem crescente, assim, de força. Quanto mais você vai indo para frente nos axiomas, mais você está exigindo do espaço. Essa frase, do jeito que eu falei, ela vai ter problemas em breve, porque vai ter... A nomenclatura desses espaços coincide com a maioria das pessoas para os 3 primeiros axiomas, e depois vira uma zona. Do tipo... E é uma zona tão bem feita que quase todo mundo usa os mesmos termos, só que significando coisas diferentes, que é uma beleza, né? É o melhor caso possível. Então, eu descobri outro dia que, na verdade, tem todas as combinações possíveis, do tipo, então, bom, eu vou fixar uma que é a que eu estou acostumado. Não estou vendendo que ela é a melhor. Do tipo, é só uma questão do tipo, se você falar isso, eu vou pensar automaticamente no que eu vou escrever, e aí é a que eu uso, mas vocês estão livres de pensar nas outras, usar outras, desde que fique claro para nós dois, né, quando a gente estiver se comunicando. Mas sugestão forte, quando vocês forem ver esses nomes em algum lugar, apareceu escrito, verifica qual é a definição, porque
É sutil a diferença, para a maioria dos casos não faz, porque tipo, para os exemplos importantes, digamos assim, não faz diferença. Eu vou conseguir explicar isso melhor depois, mas... Bom. Então vamos começar, vou fazer o que seria o T0. O T0, ele é um espaço topológico que pelo menos consegue perceber a diferença entre os pontos dele. Bem minimalmente. Do tipo, vou escrever. Então, T0, ou na verdade acho que o mais certo é falar satisfaz T0, satisfaz o axioma T0, mas é T0, né? Tipo, a gente acaba usando assim, não. Então ele é T0. Para que eu olhei o nome do cara que inventou isso aí, eu já esqueci. Ko, Komogorov. E provavelmente ele listou as coisas como T na frente e aí ficou assim para todo mundo, mas é... dizemos que x é T0 se para todo x, y pertencente a x distintos, existe A pertencente a tal, ou seja, existe um A aberto que faz o seguinte, tal que, aqui eu vou precisar de parênteses, x pertence a A e y não pertence, mas pode ser que você deu azar e é o contrário, ou x não pertence a A e y pertence. Esse é um axioma engraçado porque ele é muito mais fácil de você entender qual que é a ideia dele do que escrever. Porque na hora que você escreve, a tendência é você escrever uma outra coisa que é o T1, do tipo que é diferente. Do tipo, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você tem o espaço, você tem um ponto X, você tem um ponto Y, aí mais ou menos a situação que eu estou falando é o seguinte, existe um aberto que tem esse cara e não tem esse, mas podia ser que era o contrário, podia ser que existisse esse aqui. O que eu estou falando é que existe pelo menos um desses. Tá claro para todo mundo? O que eu estou dizendo é simplesmente se você olhasse, pensa que você só tem os abertos para discutir. Olhando só para os abertos, eles conseguem enxergar a diferença entre x e y. Por quê? Porque tem pelo menos um deles que tem um dos pontos e não tem o outro. Eu não sei exatamente qual. Pode ser que ele tenha o x e não tenha o y, mas pode ser que ele tivesse o y e não tivesse o x. Podia ser que só tivesse um desses dois casos. Tá. Longe de não ser ainda. A gente vai falar. O Hausdorff vai dar o T2 para dar o spoiler. Então a gente vai ter que ser o T0, falta o T1 ainda, e aí depois a gente chega no T2. Tudo bem? Tá claro o que é que eu tô fazendo? Então vamos fazer. Eu não vou ficar me esforçando para dar exemplos de T0, porque meio que todos os exemplos que a gente vai ver no curso vão ser T0. Então vamos fazer um esforço agora para ver coisa que não é T0, do tipo, só para ver que o axioma acrescentou alguma coisa. Tá claro o que eu tô falando? Tudo bem? Tipo, pensa num espaço topológico na sua cabeça, a não ser que você pense dos que a gente viu, o único que não é T0 é o caótico. Certo? Então vamos fazer um exemplo. E é o caótico se você tiver pelo menos 2 pontos, porque com um só ele é. Certo? Então você vê como é difícil satisfazer T0, né? Então vamos lá. Se x tem pelo menos 2 pontos, não é T0. E tal é a caótica. Então lembrando, a caótica é aquela que só tem o vazio e o espaço inteiro.
é aquela coisa que parece ser ultra didático, né? Eu ponho uma definição e o exemplo é uma coisa que não satisfaz a definição, mas é que nesse caso é melhor mesmo. Tudo bem? Então, esse aqui ele não é. Tá claro que ele não é T0? Você pega dois pontos lá, o único aberto que tem um dos dois é o espaço inteiro. Então ele contém o outro também. Não tem como escapar. Tudo bem? Vamos fazer um pouquinho mais artificial, mas é que daí não é a caótica, pelo menos. Imagina que pega um exemplo. Eu vou fazer um exemplo diametralmente oposto. Assim, eu vou tentar ir para o outro lado completo. O outro lado completo é a discreta, só que a discreta é T0. Então eu vou arrumar um pouquinho ela. Quer ver? Eu vou fazer assim. Ó. Pega, seja x, seja x e a, b pertencente a x distintos. Então eu tenho pelo menos dois pontos, senão não tem o que fazer. Considera tal igual a todos os a's contidos em x, tais que o a, b estão no x. Vamos lá. Junto com o vazio, né? Tá claro que é um conjunto que eu fiz? Você pega qualquer subconjunto, mas se você pegou o A, você tem que pegar o B também e vice-versa. Tudo bem? Isso aí dá uma topologia. É claro que dá uma topologia. Tipo, o vazio tá porque eu escrevi que tá. O X tá porque ele é um conjunto que tem o A e o B. Se você pegar união de caras, bom, a única restrição que eu tenho é que se tiver o A, tem que ter o B, então, e vice-versa. Se na união eles apareciam, do tipo, apareceu em algum dos termos, eles vão estar na união, e na intersecção, se eles estão em todos, bom, eles vão ter que aparecer junto no final de novo. Tá claro que não é T0? Qual que é o desenho desse espaço? Esse espaço nada mais é que a topologia discreta, que é um monte de pontinho solto. Só que um deles tem um irmão. A ideia é que cada um deles tem um aberto próprio. Esses aqui eles dividem a casinha. Esse desenho, por incrível que pareça, é o desenho certo aqui da coisa. O que você fez? Você tem uma topologia qualquer. Se você quiser pensar assim, tipo, pega um espaço qualquer e faz ele deixar de ser T0, você acrescenta um irmão para alguém. É um cara que ele está no aberto sem somente ser aquele original tá. Isso te dá o caminho contrário também, do tipo, percebe que se você tiver um espaço que não é T0, é fácil você fazer um quociente e fazer ele, a gente nem definiu o quociente ainda no curso, mas assim, pensa o que você imagina que seria um quociente, que é basicamente falar que esses dois irmãos são iguais entre si. E aí o espaço passa a ser T0. Mas nessa topologia que você colocou aí, não tem esses abertos que não tem o AB, né? Tipo, Desculpa. essa aí só tem os caras que Só não tem tem os o AB. caras, é verdade, você tá certo. Isso aqui eu pus outra. Eu escrevi um e pensei outro. Obrigado, vamos arrumar esse aqui. Quer dizer, vamos arrumar o desenho, né? Porque esse aqui ficou. Esse aqui ele é o primo da caótica, né, na verdade. Não, também. Ele não é primo de ninguém, ele é só uma definição. Ele basta ter os dois, e aí, enfim, é qualquer conjunto. Acho que você quer, tipo, A pertence a A, C somente se B pertence B pertence a A, e aí dá certo. Então, esse que eu fiz o desenho é esse outro aqui. Vamos fazer o outro aqui. Desculpa que esse aqui eu baguncei mesmo. ou os dois estão lá, ou nenhum está lá. Sim, estou só pensando esse aqui, se esse aqui é alguma coisa que dá mais fácil de descrever ou se eu fiz alguma besteira maior. O A e o B são irmãos de todo mundo aí. Mas... Se A existir, A, B existir. Não tem um desenho, não tem uma coisa natural desse aqui, né? Não. Ele é o irmão daquele, ele seria o primo daquele espaço que seria todos abertos contém um ponto específico. Porque aqui você tem os dois. Que a gente não fez isso. Oi? Faz uma coisa mais simples, espaço com apenas 3 pontos, que é mais fácil de desenhar.
Não, mas é que eu queria passar de um para o outro, assim, fácil. É que o problema é que esse aqui ele passa para um que a gente não tinha visto. Vamos fazer Vamos fazer o da discreta, então. O primo da discreta, x, mas obrigado aí que eu fiz besteira mesmo. A, B pertencente a x, distintos. Mas de fato dá para fazer, se vocês quiserem ficar brincando, T0, T1 e T2, você consegue fazer exemplos que um não é o outro na ordem certa, todos finitos. Vocês conseguem brincar. Depois já começa a complicar um pouquinho. Tal, são os A's contidos em X, tais que A pertence a A, C somente C, B pertence a A. E aí aqui eu não preciso botar o vazio, porque o vazio tá. Aí esse dá o da discreta com um irmão. Agora sim, obrigado aí. Então esse aqui de novo não é um T0, né? Não é T0, não é T0. Os reais, os reta desordem, todos esses são T0. Se você quiser exemplos por enquanto, mas a gente vai fazer exemplos melhores. Mais interessantes depois. Vamos brincar com uma caracterização. Vai, qual que é a caracterização para T0? Eu acho que é essa aqui, vamos ver. Que é aquelas caracterizações assim que do tipo, uma curiosidade, pode ser no máximo bonitinho, mas você não vai usar nunca na vida. Mas vamos fazer, eu acho que o espaço é T0, C somente C, dado 2 pontos, e uma base para esse e uma base para esse, elas são distintas. Então, seja X, tal, espaço topológico, X é T0, C e somente C, para todo x, y pertencente a x distintos, se bx e by são bases locais para x e y respectivamente, então bx diferente de by. Tá claro o que é o enunciado? O enunciado é um pouquinho estranho, né? Tipo, eu vou fazer se ele é T0 se acontece o seguinte, sempre que eu pegar 2 pontos diferentes e quaisquer duas bases, né? Uma base para esse, uma base para esse, essas duas bases são necessariamente diferentes. É isso que eu estou falando. Tudo bem? De novo, só destacando, não é útil, nunca vi uma aplicação disso, é só uma curiosidade, um exercício para ficar mexendo nessas coisas. Então vamos lá, tem dois lados, né? Uma implicação, bi-implicação. Então primeiro vamos fazer essa. Essa está falando o quê? Se o x é T0, você pegar as bases, elas têm que ser distintas. Talvez esse seja o lado mais difícil, porque ele é só um truquezinho. E truque é sempre bom, é um truque. Então qual que é o truque que eu faço? Considere bx igual a todos os a's pertencentes a tal, tal que x pertence a A. E by, a mesma coisa, só que ao contrário. A pertencente a tal, tal que y pertence a A. Como seria uma base só para o X? Seria uma base local? É uma base local. Eu não escrevi local? São bases locais, É que quando eu falo base para x, é base local para x. É isso que eu estou pensando. Tá claro primeiro o que eu fiz? Eu peguei todos os abertos. No primeiro eu peguei todos os abertos que tem o x, no segundo eu peguei todos os abertos que tem o y. Todo mundo concorda que eles são bases locais? Para cada um deles? Não são genéricas, mas o que o enunciado está falando é que... desculpa, é verdade. Eu estou demonstrando errado. Eu estou mostrando o outro lado. Tudo bem?
Desculpa a bagunça, mas é que já que eu já escrevi tudo isso, fica esse lado. Então, o que eu fiz agora? Eu peguei duas bases, uma base para cada um. A minha hipótese agora é que qualquer duas bases locais que eu pego, elas são distintas. Bom, então tem alguém que está aqui e não está aqui, ou o contrário. E qualquer um desses casos que você pegar, dá o caso que a gente quer lá. Porque se alguém estiver aqui, ele tem o X, e o fato dele não estar aqui, ele não tem o Y. Ou ele está aqui e tem o Y e não está aqui. Então ele tem o Y e não tem o X. Tá claro? Se eu trocar aquele para existe a base, não vai dar certo, porque você exigir que tenha duas bases diferentes é muito pouco. Então vamos fazer o outro. Então, eu não escrevi, mas o fato delas serem distintas implica em ser T0, direto pela definição. Só cuidado na hora de escrever o que é. Você tem dois conjuntos diferentes. Dois conjuntos diferentes só quer dizer que tem um elemento num que não está no outro, ou o contrário. No tipo, não dá para afirmar direto que é o do primeiro. Então agora vamos fazer a ida e prestar atenção. Então qual que é o lado que eu quero agora? Eu quero mostrar que se ele é T0, então eles são distintos. Ah, não, esse é o lado fácil, então, né? Tipo, porque então seja duas bases. Como no enunciado, né? Bases para x e para y, respectivamente. Seja... O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que... Ah, não, eu tenho que ele é T0, então vamos usar o fato que ele é T0. Então, seja V que atesta o fato dele ser... Bom, lá é A, né? Então seja A que atesta que ele é T0. Seja A pertencente a tal que... vou escrever a frase inteira. X pertence a A e Y não pertence a A. Ou X não pertence a A e Y pertence a A. Tá certo? Isso eu ganhei do fato de ser T0. Como é que você faz agora? Isso formalmente divide em dois casos. Se aconteceu esse caso, o que acontece? Tem um elemento aqui que faz o sanduíche com esse A. Mas esse elemento que faz o sanduíche com o A não pode estar no Y, no BY, porque ele não tem o Y. Certo? Então, se você tiver esse caso, você tem alguém no BX que não está no BY. Então aqui você vai ter que existe, se você tiver aqui, você vai ter que essa parte aqui implica que o BX não está contido no BY. Certo? Porque você tem um elemento que está aqui e não está aqui. E aqui, se você tiver, você tem o contrário. Então, em qualquer um dos casos, você tem essa diferença. De novo, não é nada muito útil, mas é só um exercíciozinho. Tudo bem? Por que o BX não estaria no BY? Por que o BX não tá contido? Por quê? Você tem que, se o X está no A, você tem um aberto que tem o X, tem um aberto do BX. Então a mesma definição. Não, eu estou usando só o fato que ele é base local. Se ele é base local, você tem um aberto, que é o caso é o A, e tem o X lá dentro. Então tem que ter um elemento da base que está lá dentro, que faz o sanduíche. Esse cara não tem o Y. Quer dizer, o Y está para cá. Esse cara não tem o Y com certeza. Bom, mas então ele não pode estar aqui. Porque aqui todo mundo tem o Y. Tá claro isso?
Então daí agora acho que é um bom momento para a gente parar, porque daí a gente começa com T1 na próxima. Aí começa a ficar um pouquinho mais interessante. Beleza? Então é isso aí.